Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Amém? Diz assim a Bíblia: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Como é bom estar, na presença de Deus, louvando com esses maravilhosos cânticos aqui que foram entoados. A gente se entrega, a gente se leva pela música, pelas letras e adora o Senhor, revê os irmãos. Como é bom isso, né? Como é bom. Queridos irmãos, nós já adoramos ao Senhor, nós já oramos uns pelos outros, e esse é o momento a qual nós vamos ser edificados pela palavra de Deus, por esta palavra tão tremenda, que tanto nos edifica, que tanto nos abençoa, em nome de Jesus. Esqueci de um recadinho aqui. Essa carta aos Hebreus, irmãos, esta carta ela foi escrita, a gente não sabe quem foi o autor dela, nós não sabemos quem a escreveu, ela é uma incógnita, o autor da carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros Apolo, outros que foi Priscila, tantos candidatos, outros foram Lucas mesmo, tantos candidatos a quem escreveu esta carta. Mas esta carta ela foi endereçada primeiramente para os judeus convertidos a Jesus, para aqueles que são judeus, mas que se converteram, que aceitaram, que creram que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador. Os judeus, os irmãos sabem que é o povo de Deus, mas eles não creram em Jesus, eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido. Era o Messias das promessas do Antigo Testamento. Então os judeus, até hoje, eles não creem que Jesus é o Messias. Os judeus ainda aguardam este Messias, e nós sabemos pela palavra que eles serão enganados pelo anticristo, porque o anticristo virá criando esta expectativa de ele ser o Messias, e enganará não só judeus, mas muitos do mundo, quase que todos do mundo. Mas a igreja do Senhor, cremos que ela já estará arrebatada, que ela já estará nas bodas do Cordeiro de Deus. Mas os judeus que creem em Jesus, eles são nomeados como judeus messiânicos. E existe uma comunidade de judeus legítimos, de nascença, mas que
crê em Jesus, então esses são cristãos. E eles então são incorporados, enxertados na igreja de Jesus. Na igreja que está implementada em todo o mundo. A igreja de Jesus agora é o seu povo. A igreja de Jesus é o povo de Deus. O povo de Deus não é mais apenas uma nação. O povo de Deus é todos quantos aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E por isso, amados, esses judeus que creram, esses judeus que confessaram a sua fé em Jesus, são salvos por essa graça, são salvos por meio da fé em Cristo Jesus. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é crer nele, é crer que Jesus é o Filho de Deus. É sobre este fundamento que a igreja está estabelecida. O apóstolo Pedro, ele ali ainda discípulo de Jesus, ele fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias prometido. Tu és a resposta de Deus. E Jesus então disse: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que o revelou isso, mas isto é revelação de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmação, esta crença, esta palavra que você disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso a igreja, ela está estabelecida, fundamentada em Cristo Jesus, a pedra angular. A Igreja Católica Romana tem a interpretação de que a pedra a qual a igreja está estabelecida é em Pedro. Mas esta é uma interpretação errônea, falsa, herética. Porque não é Pedro que fundamenta a igreja. Muito menos foi o primeiro Papa. Jesus disse: tu és uma pedrinha. Tu és um pedregulho, tu és uma pedra tão pequena, Pedro, porque Pedro significa pedra. Tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, que eu sou Cristo, sobre esta pedra que você disse, que eu sou Cristo, eu edifico a minha igreja. O próprio Pedro reconhece isso na sua carta. Quando ele escreve a primeira epístola de Pedro, ele vai dizer que é Jesus quem é a pedra angular. É Jesus quem é a pedra de esquina. É Jesus que é a pedra que fundamenta a igreja. E sobre esta pedra, que Jesus é o Cristo, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, esses judeus que creram que Jesus era o Cristo, esses judeus, eles estavam sendo tentados, provados a retroceder em sua fé, devido à perseguição que havia aos cristãos, e voltarem ao judaísmo, que era a religião oficial dos judeus, que era a retirada de Jesus sendo o Cristo, e voltar aos fundamentos do judaísmo, aos holocaustos, aos sacrifícios, ao templo, a todas as figuras, por exemplo, figura da arca, figura da aliança, figura do chofar e tudo isso, o arcabouço da religião judaica. Eles estavam tentados a retornar ao judaísmo. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo tremendamente perseguidos por sua fé. Ser cristão é morrer por Jesus. Ser cristão é ser um mártir
em Jesus. Ser cristão, confessar sua fé em Jesus Cristo, professar sua fé em Jesus Cristo, era colocar a sua vida em risco. Então eles estavam retornando. Este homem de Deus, ou mulher de Deus, que escreveu a carta aos Hebreus, escreve neste propósito, de eles não retornarem, de eles não retrocederem. E este autor vai dizer que aquele que retrocede a sua fé é como um cão voltando ao próprio vômito. A Bíblia diz que aquele que retrocede a sua fé e nega Jesus Cristo, a Bíblia diz que é impossível eles voltarem ao arrependimento novamente. Hebreus capítulo 6. Por isso, o autor aos Hebreus aqui põe pelo menos 11 sinais amarelos de alerta, de atenção. Se você for ler a carta aos Hebreus, você vai ver pelo menos 11 disciplinas aos cristãos a não voltarem ao mundo, ou a não voltarem às suas práticas religiosas, a não retrocederem da sua fé. Então o autor aos Hebreus diz: não façam isso, não façam isso, porque vocês vão perder a salvação. A carta aos Hebreus, o autor dela está afirmando e reafirmando a todo momento a superioridade de Cristo. Este é o grande tema da carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Ele é superior a Moisés. Moisés é uma figura tão importante para o judaísmo, para nós também cristãos, mas no Antigo Testamento, este autor vai dizer: Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Abraão, figura tão importante também, central para o judaísmo, pai da fé. Ele vai dizer: Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a tudo, e ele é o sumo sacerdote, a qual ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele foi ali intercessor entre Deus e os homens. Ele foi ali pendurado no madeiro para ser o Cordeiro de Deus. Não há mais sacrifício. Não necessitamos mais de figuras religiosas. Não precisamos mais de alguma figura, algum objeto. Não necessitamos mais disso. Não necessitamos de colocar aqui neste púlpito uma arca da aliança. Não necessitamos mais de colocar aqui um candelabro. Não precisamos mais de colocar figuras, um templo específico, a qual a gente talvez possa chamar templo de Salomão, ou templo que tem ali uma atmosfera totalmente espiritual. Já não é mais isso as figuras, tudo isso ficou como figura, tudo isso ficou como sombra. Hoje, o ajuntamento dos santos, onde 2 ou 3 estiver reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. É no ajuntamento dos santos, é na congregação dos justos, é onde nós nos reunimos para adorar e bendizer ao nome de Deus, não necessitando mais de figuras, de objetos, de templos, mas agora de um coração aberto e crendo no sacrifício do Senhor Jesus, uma vez por todas. Uma vez por todas. Não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, não, porque o sacrifício já foi feito, e esse sacrifício foi perfeito, porque Jesus é perfeito, ele é sem pecado, sem mácula, sem mancha. Então hoje, amados, nós não precisamos mais de nada disso. Por isso o autor aos Hebreus, ele vai destacar, ele vai confirmar. Estou sem retorno aqui. Ele vai confirmar que Jesus é superior e que ele é o sumo sacerdote. Este texto aqui, o capítulo 12,
este autor vai dizer assim a esses cristãos: portanto, também nós, vistos que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? A do capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre a fé. E o que é a fé? Ele vai destacar aqui a fé. Olha só o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. A fé não está mais em objetos visíveis. A fé agora está em coisas invisíveis, mas que eu aguardo, que eu espero, que eu confio. Não estou mais amparado em religião, eu estou amparado em fé. E aí, ele vai dizer aqui no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí ele vai elencar aqui uma galeria de heróis da fé. Do versículo 4 a seguir: pela fé Abel ofereceu sacrifício, pela fé Enoque foi levado, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, sendo idosa, teve filhos. Ele vai elencar aqui heróis da fé, pessoas que creram no sobrenatural, que creram na palavra, que creram em Deus. Este autor vai dizer: essas pessoas todas, elas são grandes testemunhos para nós. Não que elas estão vendo as pessoas, porque os mortos não têm acesso ao mundo dos vivos, não está interagindo com o mundo dos vivos, mas o testemunho deles são como testemunhas para nós. Então, ele vai dizer que essa tão grande nuvem de testemunhas é composta por pessoas descritas no capítulo 11, da sua fidelidade a Deus. E esta fidelidade, esse testemunho dos antigos, é um constante encorajamento para nós. É um constante encorajamento. Nós não estamos lutando sozinhos. Pessoas vieram antes de nós, pessoas lutaram antes de nós, pessoas venceram pela fé antes de nós, e nós agora estamos dando sequência, e esses testemunhos, e essa fidelidade desses irmãos e irmãs, serve para nós como um grande encorajamento. Nós não somos os primeiros a lutar com problemas que enfrentamos. Nós não somos os primeiros a lutar por problemas. Outros correram a corrida também e venceram. E venceram. Outros antes de nós, eles também correram esta corrida. Eles aceitaram esta proposta e eles venceram. Esses irmãos antes de nós, eles permaneceram fiéis, eles permaneceram na palavra, eles permaneceram crentes, eles permaneceram adoradores, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas dificuldades. E esses testemunhos nos impulsionam, irmãos, a nós vencermos também. Por isso, o tema da minha mensagem desta noite é: perseverando em meio às provações. Perseverando em meio às provações. Tenho certeza que você é provado, tentado. Quantas tentações, quantas tribulações, quantos convites insistem a nós deixarmos a fé. Quantas vozes vêm aos nossos ouvidos para nós abandonarmos a fé em Jesus Cristo. Quantas vontades advêm sobre a sua vida a você desistir, a você experimentar outras coisas. Quantas vozes, quantos convites, quantas provações, dificuldades nós temos. E às vezes nós
pensamos, onde está Deus diante de tanta luta, de tanta prova? Chegamos a questionar a Deus. Chegamos até mesmo a questionar, né, a nossa fé no Senhor Jesus. E nos sentimos tentados a sair da presença de Deus. Mas eu me lembro de João capítulo 6, quando Jesus Cristo não multiplicou os pães, que era a grande expectativa daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. Que Jesus não curou nenhum dos enfermos, que era a grande expectativa daquelas pessoas também que estavam ali. E ao verem que Jesus não cumpriria com as expectativas que eles vieram, eles começaram a abandonar, virar as costas e sair da presença de Deus. E aí então, Jesus olhou para aquilo e disse aos discípulos, na verdade, o mesmo Pedro, né, tomando a voz ali de liderança, ele diz a Jesus, duro é esse discurso, Jesus. O que o Senhor está pregando não atrai. O que o Senhor está pregando não mobiliza as massas. O que o Senhor está pregando talvez não virá muitas pessoas. Olha aí, estamos perdendo membros. Estamos perdendo pessoas. Estamos perdendo gente. As pessoas estão indo embora. Jesus Cristo talvez... Pedro achava, é mesmo, vamos achar uma estratégia aqui, chama eles de novo, eu vou realizar milagres para eles. Não foi isso que Jesus disse a Pedro. Vocês querem ir também? Podem ir. Vão embora. E aí Pedro disse, Senhor, mas para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem nós vamos? Só o Senhor é a vida. Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade. Para quem nós vamos? Então vocês permanecem aqui. Então, queridos, não se sinta, sabe, você é provado na sua fé, mas não retroceda, não volte atrás, não vá a outro lugar, não vá a outra pessoa, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Continua na presença de Deus, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos dissabores da vida, mesmo em meio aos intempéries que a vida nos oferece. Permaneça adorador, permaneça crente, permaneça firme, permaneça na presença de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Aleluias! Glória a Deus. E como nós vamos perseverar em meio às provações? Como nós vamos perseverar em meio às provações e vencermos essas provações? Nós precisamos de 3 coisas. 3 coisas para você perseverar. Você está sofrendo, você está atribulado, você está com problema. Talvez você diga, eu estou orando, as coisas não mudam, eu estou na presença de Deus, eu não sou curado, as coisas não acontecem, mas eu estou dizendo para você perseverar, porque mesmo que Deus não faça nada, esta é a vontade do Senhor, Ele faz, Ele já fez por nós estamos nos lembrando aqui da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, o descanso que Ele tem para nossas vidas não é aqui, aleluia, é na glória, é no céu, é na presença dEle. É por isso, irmãos, persevera, permaneça na presença do Senhor. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você não sinta nada, permaneça fiel, permaneça crente, permaneça na palavra de Deus. E por quê? Como que nós vamos perseverar? Nós precisamos de 3 coisas para isso. Primeira coisa que nós precisamos é deixar todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. O autor aos Hebreus vai dizer assim: portanto, também nós, vistos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, por esses irmãos, que o seu testemunho ainda é vivo em nossa memória, livremo-nos de todo embaraço que tão de perto
nos rodeia. A minha tradução é: livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então a primeira coisa para eu perseverar em meio às provações é deixar todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. O que é embaraço? Embaraço é aquilo que nos dificulta. Embaraço é o pecado, irmãos. O pecado, uma vida em iniquidade, pecarmos contra Deus, isso traz embaraços. Eu me lembro daquele homem que estava correndo uma maratona, um brasileiro. Ele estava correndo uma maratona, ele estava em primeiro lugar. E ele estava ali a poucos metros de chegar ao final e vencer aquela corrida. E uma pessoa da plateia entrou ali na rua, naquela pista, na rua qual eles estavam correndo, uma maratona. E aquele homem pegou aquele corredor e jogou para o lado, para a beira do caminho. E aquele homem tentando se desvencilhar daquele torcedor, entre aspas, daquele homem que estava ali como espectador da corrida, tentando amar. Aquele homem foi um embaraço para ele. E ele tentando se livrar, ele não abandonou, ele não desistiu, e ele jogou o homem para o lado e ele continuou a corrida. Ele perdeu aquela corrida, eu acho que ele chegou em terceiro, quarto, mais ou menos, não lembro muito bem a posição a qual ele chegou, mas ele ia vencer e não venceu. Mas diante de tudo isso, segundo lugar, ele chegou em segundo lugar, mas diante de tudo isso, o mundo aplaudiu ele, reverenciou a atitude, porque ele poderia sentar ali na calçada, chorar, dizer não ganhei a corrida, mas ele perseverou. Ele deixou o embaraço. E o pecado é assim conosco. Você acha que Deus, abençoando sua vida, você na presença de Deus, o inimigo vai deixar quieto isso? Ele vai deixar livremente você vencer assim? Não, ele vai trazer muitos problemas para a sua vida. Ele vai trazer setas que vão atingir, se você não tiver com o escudo da fé, vai atingir o teu coração, vão atingir a sua mente, se você não tiver com o capacete da salvação. Se você não tiver convicção da salvação, se você não tiver a fé como escudo para você se defender, esses dardos inflamados do inimigo no mundo espiritual vão atingir a sua vida. E aí você vai trazer dúvidas em sua mente, incredulidade. Vai dizer, é verdade, olha aí. Será que Deus existe mesmo? E começa tantas coisas. Eu quero ler com os irmãos o que diz o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Pedro diz aqui. Sejam sóbrios. O que é sobriedade? Esteja no controle de suas emoções. Seja sóbrio. Tenha razão, racionalidade. Pensem, sejam sóbrios. É o contrário de ébrio. Aquele que está mais para lá do que para cá. É o contrário do bêbado, que não está nas suas faculdades mentais normais. Então seja sóbrio. E seja o quê? Vigilante. O que é vigilante? Esteja atento. Sempre esperto. Sempre como um vigia, porque o inimigo de vocês, a saber o diabo, anda em vosso derredor, como um leão. Ele não é um leão, mas como um leão, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco,
Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por isso, o diabo quer nos embaraçar com o pecado. Quantas pessoas ficam embaraçadas com os pecados? Os pecados, às vezes, alguém fala assim, isso aqui não dá nada. Isso aqui é uma coisinha. Todo mundo é falho mesmo. Eu sou carne, né? São tantas desculpas para não viver uma vida santa. São tantas desculpas como muleta. Eu sou falho, eu sou humano, eu mereço fazer isso. Quantas coisas, irmãos, que nós precisamos deixar, abandonar, ter uma posição em nossa vida e dizer, eu não vou mais viver este pecado na minha vida, eu não vou levar este pecado, eu não vou cuidar mais deste pecado, eu não vou mais permitir que este pecado me afaste da vida com Deus. Abandone o pecado, abandone, deixe este pecado, porque este pecado está te atrapalhando, este pecado está te cegando, este pecado não está permitindo você viver o sobrenatural com Deus. Este pecado ele está ofuscando aquilo que Deus tem para você. Por isso abandone o pecado uma vez por todas. Mas eu não vou viver uma vida sem pecado. Eu sei que não, eu também peco. Mas o pecado na vida do crente não pode ser algo que nós nos acostumemos. O pecado deve ser algo afrontoso. Nós precisamos nos entristecer com o pecado. Nós precisamos nos envergonhar dos pecados. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedimos perdão ao Senhor. Não ache que vir à igreja uma vez por semana é o suficiente. Não ache que vir à igreja é cumprir um papel, um ritual. Não é. Nós precisamos abandonar o pecado, porque foi o pecado que levou o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi o pecado, o meu pecado, o nosso pecado, que deixou Ele lá naquela cruz. Por isso, quando nós somos do Senhor Jesus, nós precisamos deixar, abandonar este pecado que tão de perto nos rodeia, que é um embaraço na nossa vida, que está fazendo com que você não flua, que você não rompa, que você não viva mais da presença do Senhor, porque não há confissão de pecados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o remédio? Qual é o antídoto? Vigia e ora. Ora e vigia. Vigia e ora. Nós precisamos ser assim em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Paulo diz à igreja assim, ao final desta primeira carta, o apóstolo Paulo diz à igreja, inspirado pelo Espírito Santo, fiquem alertas e permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Sejam fortes. Fiquem alertas. Nós precisamos ficar atentos, alertas, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia, mas aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará. Por isso, confesse diante de Deus. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se dissermos que não temos pecados, nos fazemos pecadores pela mentira,
Mas se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nosso Deus, Ele é o nosso advogado que intercede por nós. Por isso, abandone o pecado. Esta é a mensagem bíblica. Olha só, Hebreus 12, 1. Livremo-nos de todo o peso do pecado. Abandonemos, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Primeira coisa que nós precisamos para perseverar em meio às provações da vida é abandonarmos o pecado. Nesta noite, Deus está dizendo a você, qual é o pecado que você precisa abandonar? Qual é o pecado que você precisa deixar? Qual é o pecado que está te embaraçando? Qual é o pecado, sabe como igual uma teia, a mosca fica ali, a aranha faz uma teiazinha, facinho de romper. Uma asinha ela quebra a teiazinha. O fiozinho. Mas ela acha que, vamos deixar, daqui a pouco é 2 voltinhas. Daqui a pouco é 3 voltinhas. Quando ela se dá conta, ela está totalmente presa ao sistema da teia da aranha. O diabo faz isso. É só um pouquinho. É só isso. É só uma mentirinha. É só uma palavrinha. É só um palavrãozinho. É só uma coisinha. E daqui a pouco você está embaraçado. Você está embaraçado. Quando você abrir os olhos, você já não consegue. Isso se tornou uma compulsão. Isso se tornou um vício. Isso se tornou uma marca do teu caráter. E que é difícil depois de tirar. Mas Deus está aqui nesta noite dizendo, qual é o pecado que você precisa deixar? Qual é o pecado que você nesta noite precisa renunciar? Qual é o pecado diante de Deus aqui que você precisa abandonar uma vez por todas? Mas com a ajuda de Deus, você vai vencer. Com a ajuda de Deus, você vai conquistar essa grande vitória de abandonar este pecado que tão de perto nos rodeia. Ainda o autor, ele vai dizer assim, depois disso, depois que nós abandonarmos o pecado que tão de perto nos embaraça, ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Evangelho, a vida com Deus, segunda coisa que nós precisamos para perseverar em meio às provações, segunda coisa é correr com paciência a carreira que nos está proposta. Parece coisas antagônicas, né? Correr e paciência. Quem corre não tem paciência. Quem está correndo está apressado. Mas é preciso correr, mas ter paciência. Nós estamos numa maratona. Não adianta, nós não estamos num 100 metros raso. Nós não estamos vivendo uma vida cristã de tiro curto. Não. Quantas pessoas vivem o Evangelho nos 100 metros rasos? Ele fica firme com Deus, mas daqui a pouco ele abandona a fé. Daqui a pouco ele volta, fica firme com Deus, daqui a pouco abandona a fé. Aí ele fica firme, ele volta, fica firme, mas a primeira coisa que acontece, ele abandona a fé. Nós não podemos, nós não estamos correndo 100 metros. Não é uma prova de tiro curto. É uma maratona, é até o final da vida. É até o nosso último respiro da nossa vida. É para todo sempre. Abraçar a fé é para toda a vida. É até alcançarmos o céu, o arrebatamento da igreja. É para sempre, quer faça chuva, quer faça sol, quer com problemas, quer com tribulações, quer com dificuldades. Nós estamos correndo e com paciência e perseverança. Essa carreira que nos está proposta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O apóstolo Paulo diz: e meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão diante de Deus. Nós precisamos ser firmes, mas nós também precisamos ser constantes. Ser firme sem constância não adianta. Constância sem firmeza também não adianta. É sempre o crente fraco, ele sempre está na presença de Deus, mas sempre fraco. Não, ser firme e constante. A constância na firmeza e a firmeza na constância. É assim que nós precisamos correr esta corrida que nos está proposta. Veja o que diz Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12, nos diz assim, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. Não importa o que aconteceu, deixe para trás, você não vai voltar lá atrás. Você está correndo. O que aconteceu ficou lá atrás. O que te aconteceu ficou para trás. Não adianta você remoer, não adianta você querer voltar, você só vai perder tempo. Vai para frente, olha para frente. Sabe por que nós temos um retrovisor bem pequeno e um vidro bem grande na nossa frente no carro? Porque olhar para trás é de vez em quando. Às vezes é preciso, mas o retrovisor é pequeno. A maioria do tempo eu preciso olhar para frente. Olha para frente. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto seja Deus, revele a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, corramos com paciência essa carreira que nos está proposta. Deixe o embaraço, como aquele homem lá, volta a dizer sobre ele. Aquele homem que desvencilhou-se daquela situação, do inimigo, e ele não ficou remoendo, não ficou olhando para trás, ele continuou correndo, continuou avançando. A vida cristã, a fé, não importa o que te aconteceu, não importa as mágoas que te aconteceram, não importa as feridas que foram abertas, olha para frente, porque nós vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. O que está te fazendo você olhar para trás? O que está fazendo com que você retroceda? Com que você olhe para trás? Olha para frente, meu amado. Faça um propósito diante de Deus hoje. Abandone o pecado e corra com paciência a carreira que nos está proposta. E por fim, em terceiro lugar, para nós perseverarmos em meio aos problemas. Terceiro lugar, eu preciso deixar o pecado, eu preciso avançar para frente, correr esta maratona, e eu preciso ter um alvo, um objetivo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz e não se importou da vergonha que ele se submeteu, agora está sentado à direita de Deus. Terceiro lugar, olhe para Jesus. Você quer perseverar? Se eu olhar para as pessoas, eu não vou perseverar. Se eu olhar para as circunstâncias, eu não vou perseverar. Se eu olhar para as minhas dificuldades, eu não vou perseverar. Se eu olhar para as dificuldades do outro, eu não vou perseverar. Se eu olhar para os erros do outro, eu não vou perseverar. Mas se eu olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou perseverar, porque Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o autor e consumador da minha fé. E Ele se entregou na cruz do Calvário, por amor a mim e amor a você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos olhar para Jesus. Enquanto nós olhamos uns para os outros, nós vamos nos degladiarmos. Mas quando olharmos para Jesus, é Ele que merece. É Ele. É Ele que se entregou na cruz por você e por mim. É Ele que demonstrou amor por nós. Um amor que o apóstolo João diz que Deus nos amou de uma tal maneira, de uma tal forma, um amor impossível de explicar, um amor tão grande, que foi capaz de o segurar na cruz do Calvário. Deus vivo, o autor de todas as coisas, estava resumido a um homem ensanguentado e humilhado, com uma coroa de espinho, e as pessoas dizendo: tu não és o rei dos judeus, desce daí. E ele ali, sabendo de todas as coisas, Deus encarnado, Deus vivo, mas ali ele não mostrou o seu poder, ele mostrou a sua misericórdia. Ele não demonstrou o seu poder, mas ele demonstrou o seu amor. E ele olhou para mim: eu preciso suportar esta cruz por causa do Leandro. Eu preciso suportar, põe o teu nome agora. Eu preciso suportar esta cruz por causa do teu nome, de você. Ele suportou a cruz por causa de você. Ele estava naquela cruz por causa de você, para te salvar, para te libertar, para não te lançar fora da presença de Deus. Naquela cruz ensanguentado, Ele olhou para você e Ele disse: eu vou permanecer aqui por amor, para salvar, para libertar e para dar o céu para esta pessoa. Glória a Deus, aleluias. Este amor que o segurou lá, você é capaz de olhar para Jesus na sua vida? Se eu olhasse para as afrontas, eu ficaria em casa. Se você olhasse para as afrontas, você ficaria em casa. Mas se nós olharmos para Jesus, Ele é digno, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele merece a nossa santidade, a nossa comunhão com Ele. Ele merece nós abandonarmos o pecado. Ele merece nós vivermos uma vida santa e reta. Ele merece. Ele merece. Ele merece nós nos santificarmos. Ele merece, irmãos, nós o adorarmos. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, servindo a qualquer um. Nós servimos a Deus Todo-Poderoso, e por amor se entregou na cruz do Calvário por nós. Ele merece vivermos uma vida reta diante dele. Jesus Cristo, olhe para Ele. Uma vez, um homem chegou na sala do pastor
e diz: pastor, hoje é meu último culto. Eu não venho mais a essa igreja. O pastor perguntou para ele: por quê, irmão? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Ele elencou vários problemas. O pastor falou: tá bom. Vamos fazer um combinado? Vamos. O pastor foi, encheu um copo de água, água bem, até a tampa assim. E falou: você vai andar com esse copo de água, você vai dar uma volta no quarteirão. Você vai dar uma volta na igreja. Você não pode derrubar essa água que está aqui. Você não pode derrubar. Se você conseguir, você sai da igreja. Se você não conseguir, você vai ficar mais. Ele queria sair, né? Então ele falou: agora é o desafio, agora eu vou andar esse copo, que não vou derrubar nada e não venho mais nessa igreja. Aí ele foi atento ao copo, deu a volta na igreja, não derrubou nada. Voltou. Pastor, tá aí, derrubei nada. O pastor disse para ele assim: você viu o acidente que teve ali na esquina? Não vi. Você não viu uma criança que estava chorando lá na outra? Não vi. Oh, você não viu? Tinha uma pessoa que estava pedindo esmola ali na outra. Eu não vi. Aí o pastor disse: sabe por que você não viu? Porque você estava focado no copo d'água. Você não viu nada, porque você estava focado aqui. Sabe por que você está vendo as coisas? Porque você não está focado em Jesus. Se você focar em Jesus, as coisas dói, não vou dizer que não. Não vou dizer que não, nós somos humanos. Mas se nós estivermos focados em Jesus, nós vamos passar por essas provas bem mais fácil. A gente vai deixar de olhar para as coisas, para os erros e para as situações. A gente vai olhar para Jesus Cristo. É isso que o autor aos Hebreus, não sou eu, estou aqui apenas pregando. Olha o que o autor aos Hebreus vai dizer: olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que está em Cristo Jesus. Eu pergunto, eu aplico essa palavra: para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Eu me lembro que os discípulos estavam no barco e Jesus andou sobre as águas. E mais uma vez Pedro era arretado. Sempre o Pedro era o monitor da turma. Pedro era o sanguíneo, como que ele era? Como que é o temperamento do Pedro? Sanguíneo? Sanguíneo tem um outro mais nervosinho lá, né? Colérico? Era Pedro. Aí Pedro viu Jesus, todo mundo ficou com medo. Se és tu mesmo, Senhor, quero ir aí contigo. Olha que ousado. Jesus falou: então venha. Opa! Agora eu vou. Saiu do barco. A Bíblia diz que enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para o tempo, para o vento, o que ele está fazendo aqui? Cadê o barco? Quando ele perdeu o olho em Jesus, o que aconteceu? Se tivesse um sonzinho, né? Afundou. Sabe o que acontece quando a gente deixa de olhar para Jesus? Afunda. Olha para Jesus. Quando você vier à igreja, vem por causa de Jesus. Quando você ajudar alguém, ajude por causa de Jesus. Quando você amar alguém, ame por causa de Jesus. Ah, mas aquela pessoa não merece, mas Jesus merece. Faça por Jesus. Quando você for obedecer um mandamento, é por causa do pastor? Não, é por causa de Jesus. Faça por causa de Jesus. E você vai ver que você vai continuar andando sobre as águas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.
no nome de Jesus Cristo. Você está em provações, você está com provação, com tentação, se alegre e persevere. Se alegre e persevere. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Ele sente o que, irmãos? Prazer. Como que pode? Alegria. Ele sente prazer, alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que ele sente alegria? Por amor de Cristo. Ele sofre tudo isso aí por causa do quê? Do amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por isso, você está sofrendo provações? Fica firme. Fica firme. Não desanima. Siga. Deixa o embaraço do pecado. Continua caminhando. Continua correndo. Olhe para Jesus. A vida não é só de lutas. Deus também recompensa os seus filhos. Deus também dá vitória para os seus filhos. Lá em Números capítulo 13, Josué disse para Moisés: olha, a terra tem gigantes. A terra tem muitos problemas. Ei, Moisés, mas ele encorajou o líder, né? Tem problema, tem gigante, mas tem umas romãs, tem uvas, tem coisa boa também na terra. As coisas com Deus são difíceis, mas tem muita coisa boa. Que prazer é seguir Jesus Cristo. Que prazer também é seguir a Jesus. Nós precisamos, então, crer que Deus, nós passamos por provações, mas Deus está todo o tempo nos ajudando, nos abençoando, dando vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Persevera. Não sei o que você está passando, não sei qual é o convite que você está tendo, mas persevera, não abandone a fé. Sabe por que você não deve abandonar a fé? Por causa do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É por causa dele, é por isso que nós temos que perseverar na sua presença. Você vai alcançar coisas tremendas em Deus. Você vai viver o sobrenatural. Enquanto você olhar para Jesus Cristo, você vai andar por cima das águas. Sabe quais são as águas? Os problemas. Você vai andar por cima dos problemas. Olha para Jesus. Você vai andar por cima dos problemas. Você vai andar por cima das águas. Você vai alcançar muitas vitórias diante de Deus, muitas bênçãos. E alguém vai dizer: como você é abençoado, irmão. Ninguém sabe a luta que você tem, mas quando você é abençoado, é porque eu olho para Jesus Cristo. É porque Ele é o autor da minha vida, Ele é o consumador da minha fé. Eu estou olhando para Jesus e eu não paro, eu continuo. Por isso Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me sustenta por todas essas bênçãos, porque eu olho para Jesus. Olha para Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia.